Antes de ir pro conteúdo, eu queria agradecer aos inscritos Rosana Conceição e Estudante Falido por ter virado os membros aqui do canal e principalmente o Estudante Falido por ter doado R$ 5 nos últimos 2 vídeos. Gente, muito obrigado aí pela assinatura de vocês e Estudante Falido, muito obrigado também pelos donates. E se você que está assistindo esse vídeo quer virar membro, tem as opções aqui do lado, você assina a opção que é mais viável para você, se caso você quiser me dar uma ajuda extra aqui no canal. Você vai ter seus benefícios e em breve eu vou colocar mais benefícios para os que são assinantes do Seja Membro, e também vou começar a fazer vídeos exclusivos, mas eu só vou fazer isso quando eu tiver uma quantidade de membros, né, razoável para conseguir fazer vídeos exclusivos para os membros. Enfim, é isso, bora pro conteúdo. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, pois hoje é dia de encher o saco de fanboy, pois no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os personagens mais superestimados de Demon Slayer. Pois é, hoje a choradeira vai ser grande. E bom, antes de ir pro vídeo eu queria pedir você que deixasse seu like se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscrever se você é novo e é claro, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, esse vídeo é entre aspas a parte 2 do vídeo anterior. Que no vídeo anterior eu falei sobre os personagens mais subestimados de Demon Slayer, aqueles personagens que são desvalorizados pela fandom. E no vídeo de hoje é ao contrário. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os personagens que são endeusados, os personagens que a fandom coloca uma força a mais que eles não têm. Então se você tem interesse em assistir a parte 1, espere esse vídeo primeiro terminar para depois você assistir a outra parte. Enfim, sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. Bora começar com o clássico. Muita gente vai quitar do vídeo agora quando eu falar o nome desse personagem, que no caso é o Rengoku. O Rengoku é um dos personagens mais superestimados de Demon Slayer, simplesmente pelo fato de ele ter enfrentado o Akaza, que é a Lua Superior 3, e em teoria ter quase derrotado ele. Só que não foi bem assim. A história real é que o Rengoku nunca teve chance contra o Akaza. O Akaza não estava lutando a sério, pois o Akaza queria transformar o Rengoku em um Oni, pois viu o potencial nele. Então o Akaza não estava lutando para matar, estava lutando para incapacitar o Rengoku, fazer o Rengoku desistir e tentar fazer ele virar um Oni. Só que no final, né, o Rengoku não cedeu e acabou lutando com o Akaza até o final e tentando segurar ele para morrer para a luz do sol. E após isso, o Akaza, né, conseguiu se soltar, né, no desespero e fugir. Aí por conta disso, muita gente fala que o Rengoku é um dos Hashiras mais fortes, que poderia ter potencial para virar o top 1. Só que a verdade não é essa, gente. O Rengoku nem dominava direito a respiração das chamas. Tinha 3 formas que ele não sabia, justamente porque seu pai tinha rasgado o livro da respiração das chamas. Então, tipo, o Rengoku usava uma respiração incompleta, entre aspas, né? Ele não dominava ela 100%. E não adianta ficar dizendo, porque ele enfrentou a Akaza e quase derrotou. Não, gente, outro Hashira poderia ter feito quase a mesma coisa. Sim, é claro que o Rengoku teria potencial se ele tivesse despertado Marca do Caçador e Lâmina Vermelha, sei lá, poderia virar ali um top 3, top 4. Mas, gente, jamais que ele ia superar ali um Gyomei. E se o Uzui também tivesse despertado Marca do Caçador, o Rengoku ainda seria mais fraco do que ele. Então não adianta ficar endeusando o Rengoku, porque na realidade terminou Demon Slayer com o Rengoku sendo o segundo Hashira mais fraco, só apenas sendo mais forte que a Shinobu. O próximo personagem é o Rui. E o caso do Rui eu até entendo, pois é bem plausível porque que a fandom superestima esse personagem. E o motivo é porque a gente não sabe nenhuma informação sobre a Lua Inferior 2, 3 e 4. Mas a real é que essas luas inferiores são mais fortes do que o Rui, porque o Muzan ele mede de forma precisa qual Oni superior é mais forte ou o Oni inferior. E sim, gente, essa Erguil aqui é mais forte do que o Rui. Se talvez essa Erguil tivesse enfrentado o Tanjiro poderia ter morrido para ela, porque sim, ela é mais forte do que o Rui. E bom, como a gente não sabe informação nenhuma sobre a Mugaku, a Lua Inferior 3 e a Lua Inferior 2, a gente acaba entendendo que o Rui é o segundo Lua Inferior mais forte, né? Só ficando atrás ali do Emo. E tem gente ainda que fala que o Rui é mais forte do que o Emo, e muita gente fala que ele não lutava a sério, que ele não estava focado em subir na hierarquia. Só que, gente, não é bem assim. Até sim, possa ser que o Rui não tinha intenção mesmo de subir na hierarquia, já que ele realmente só queria simular aquela família que ele tinha. Só que na verdade ele era até mesmo mais fraco do que seu oposto, já que como ele dividia seu sangue com a sua família, ele não usava 100% do seu poder, justamente porque ele dividia com os outros Onis ali que fazia parte da família Aranha. Então o Rui não é tão forte assim como a comunidade acredita. Pelo fato dele ter dado um trabalho desgraçado pro Tanjiro e ter quase matado ele, não significa que ele é um dos personagens mais fortes. A prova disso é que o Rui foi derrotado muito fácil pelo Tomioka. E isso já prova a diferença absurda de um Hashira padrão para um Lua inferior que nem o Rui.
O Tanjiro, ali no começo da obra, ele ainda era muito fraco, ele era iniciante. Por isso que o Rui deu um trabalho desgraçado pro Tanjiro. Era porque o Tanjiro era fraco. Se o Tanjiro fosse um Tanjiro ali do Distrito de Entretenimento, teria derrotado com muita facilidade o Rui. Então não, gente, o Rui não tem potencial para virar uma Lua Inferior 2. Ele só é superestimado por conta que a gente não sabe como eram as habilidades e o estilo de luta dos outros Onis que estavam ali no cargo de Lua Inferior 2, 3 e 4. Tokito também é outro clássico que é superestimado pela fandom. E gente, só pelo motivo do anime dizer que o Tokito é um prodígio, muita gente fala que o Tokito é um dos personagens mais absurdamente fortes de Demon Slayer. E não é bem assim, gente. A verdade é que sim, Tokito tinha um grande potencial para se tornar um dos Hashiras e personagens mais fortes de Demon Slayer ali, estando no top 5. Só que a verdade é que não é isso, o Tokito ele só tinha apenas 14 anos de idade, e o motivo dele ser considerado um prodígio foi porque ele passou com muita facilidade na seleção final, e ele se tornou Hashira ali com 2, 3 meses de treinamento. Então, tipo, ele é um prodígio porque ele se tornou um Hashira muito cedo e num curto espaço de tempo, mas não significa que ele é um dos personagens mais fortes. O Tokito ali, ele tá mais ou menos ali no nível que o Obanai, ou um pouco mais fraco ou um pouco mais forte, mas dizer que Tokito é mais forte do que Mitsuri, Tomioka e Sanemi, gente, isso aí já é sacanagem. Mesmo marcado, esses caçadores são mais fortes do que ele. E ele causa essa impressão que ele é muito forte, justamente por ele ter derrotado o Gyoko com muita facilidade. Só que, mano, quando ele enfrenta o Kokushibo, ele simplesmente é humilhado. Mesmo com a marca do caçador, o Tokito não tem chance nenhuma contra o Kokushibo. E o Sanemi depois, mesmo sem marca do caçador, consegue lutar ali um pouco com o Kokushibo. Claro, o Kokushibo era muito mais forte do que o Sanemi. O Sanemi ainda consegue ter uma luta contra o Kokushibo sem marca, enquanto o Tokito nem isso marcado teve. E beleza, o Tokito foi de grande ajuda contra o Kokushibo ali na batalha final, né, perdendo perna, perdendo braço. Mas gente, o Tokito ser partido no meio, não me levem a mal, aquilo ali eu achei muito forçado. Ele perder um braço e um pé e continuar vivo lutando é compreensível, mas ser partido ao meio e continuar vivo, aquilo ali foi sacanagem da autora. Exagerou demais, até mesmo pro padrão de Demon Slayer, que é um anime. Enfim, o Tokito sim, ele tinha grande potencial ali para se tornar um grande Hashira no futuro quando tivesse mais velho, mas pelo fato de experiência e por ser muito novo, ele não é tão forte assim como a fandom imagina. Sim, ele é um prodígio, mas ele não é tão forte como muitos dos fanboys falam. E sim, Tokito, ele chega a ser mais fraco até mesmo que a Mitsuri. Talvez a Mitsuri seja realmente mais forte do que ele. Tem essa dúvida aí que eu vou deixar no ar. Outro também que é superestimado por causa do Gyoko é o Gyotaro. A Lua Superior 6. Muita gente fala que o Gyotaro é muito mais forte do que o Gyoko e até mesmo mais forte do que o Hantengo. Só que a verdade não é bem essa. Sim, de fato, derrotar o Gyotaro é um pouco mais complicado de derrotar o Gyoko, por conta que o Gyotaro divide seu corpo com a Daki. Então, para derrotar o Gyotaro, também tem que derrotar a Daki ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que enfrentar dois Onis. Um caçador sozinho para enfrentar esses dois irmãos é complicado. Agora, se tiver dois caçadores, um enfrentando a Daki e outro Gyotaro, a história já é outra. O Gyoko, ele foi derrotado com muita facilidade, sim, pelo Tokito. Mas o Tokito estava com a marca do caçador. Já o Gyotaro, não. O Gyotaro foi derrotado por um caçador sem marca, que no caso era o Uzui. Sim, o Uzui base é mais forte do que o Tokito base, mas o Tokito com marca do caçador, ele é mais forte do que Tengu Uzui, por causa do buff. Então sim, o Tokito, ele estava muito mais forte do que o Uzui. E muita gente não leva muito isso em consideração e fala que o Gyoko era um bucha, mas não, gente. O Kikijutsu do Gyoko é muito mais perigoso do que o Kikijutsu do Gyotaro. Não tô desmerecendo o Kikijutsu do Gyotaro, mas é real que envenenamento contra um Kikijutsu que simplesmente te transforma em peixe, né? Não tem nem como comparar. É muito mais perigoso. E tem esse lance da galera de usar o Gyotaro, mas não, gente. O Gyotaro, ele é sim mais fraco do que o Gyoko. Outro Oni também que, na minha opinião, é muito superestimado, e essa aqui é uma opinião polêmica, é a Nakimi. Sim, a Nakimi tem um dos Kekijutsus, né, mais perigosos e mais fortes dentro de Demon Slayer, justamente porque ela controla o Castelo Infinito. Aquele castelo todo tá no controle dela. Só que a verdade é que ela, sem o Castelo do Infinito, ela é simplesmente mais um Oni comum. A prova disso é que o Yushiro chegou perto dela, invisível, e conseguiu controlar ela. Ou seja, se o Yushiro tivesse colocado um daqueles selos em um caçador padrão, como por exemplo o Murata, Murata simplesmente com muita facilidade poderia ter derrotado a Lua Superior 4. E sim, gente, eu não tô nem exagerando. Isso seria sim possível. Se ele chegasse e cortasse o pescoço dela, ela morreria ali, e o Murata seria o salvador ali do Castelo do Infinito, né? Só que o Yushiro, né, ele queria controlar o Castelo do Infinito justamente, né, para conseguir botar os caçadores ali para se ajudarem ali, como ele, por exemplo, ele teve colocado o Abanai e a Mitsuri, né, para ajudar o Tomioka e o Tanjiro.
E então, na minha visão, a Nakimi sim, é um Oni forte por causa do seu Kikijutsu. Mas sem o seu Kikijutsu, ela não é nada. Ela é simplesmente mais um Oni comum que seria facilmente derrotado se alguém conseguisse se aproximar dela. Diferente dos outros Onis que não dependem 100% do seu Kikijutsu. Eles conseguem ter uma luta de forma física, né? Sem usar nenhum tipo de poder sobrenatural. O próximo é o Mishikatsu. Sim, o Kokushibo humano. Muita gente superestima ele dizendo que ele foi o segundo caçador mais forte da história, até mesmo mais forte do que o Tanjiro na luta final. E a verdade não é essa, gente. Sim, o Mishikatsu, ele era um dos caçadores mais fortes da sua geração. E sim, ele era considerado o segundo caçador mais forte ali, apenas atrás do Yorishi. Mas essa frase causa aquela impressão que a diferença de poderes entre o Yorishi e o Mishikatsu era coisa pouca. Só que, gente, era uma diferença absurda, gigantesca. O Mishikatsu não estava nem perto de superar o Yorishi, mesmo sendo o segundo caçador mais forte. E a prova disso é quando se passa vários anos, o Yorishi já velho ali por volta dos seus 84 anos, enquanto o Kokushibo, né, o Mishikatsu já transformado em demônio, e o Yorishi mesmo velho consegue fazer um golpe que o Mishikatsu não consegue parar, simplesmente quase matou ele, atingindo seu pescoço, provando que o Yorishi velho já era mais forte do que o Kokushibo. Isso já prova que o Yorishi jovem, com seus 24 anos, era muito mais forte do que o Mishikatsu humano. Tipo, era uma diferença absurda. Não é à toa que o Mishikatsu quis se transformar em Oni, porque a diferença dele pro seu irmão não era coisinha pequena. O que quebrava seu ego era justamente essa diferença absurda de poder. Então não, gente, não fiquem superestimando o Mishikatsu. Sim, ele era um caçador forte, tinha a marca do caçador e tudo, mas ele não era tão forte que nem o seu irmão. Muita gente fala que ele era muito mais forte do que o Gyomei no final da obra, mas não, gente, o Gyomei, na minha opinião, ele é mais forte do que o Mishikatsu quando era humano. Outro personagem também que é muito superestimado é o Sabito. E o motivo é porque, nossa, ele era mais forte do que o Tomioka. Ele poderia ter ficado mais forte do que o Tomioka se ele tivesse virado Hashira, se tivesse sobrevivido. E, gente, poderia ser que sim, mas também poderia ser que não. A gente nunca vai saber isso. O Sabito, ele morreu pro Oni das mãos. Mesmo Oni que o Tanjiro conseguiu derrotar. Claro que o Tanjiro teve um treinamento especial com ele ali. E provavelmente o Sabito estava treinando o Tanjiro, né? Pra enfrentar esse Oni especial, né? E inclusive o Tanjiro já sabia que existia esse Oni. Então o Tanjiro já foi preparado. Mas não tem motivos para ficarem superestimando o Sabito, dizendo que ele era muito mais forte. Ele poderia simplesmente ser apenas no mesmo nível que o Tomioka. Depois que o Tomioka conseguiu o cargo ali de sucessor do Urokodaki, o Tomioka começou a treinar e ia ficar mais forte. O motivo do Tomioka ser mais fraco inicialmente do que o Sabito era pela questão da personalidade. O Tomioka sempre foi uma pessoa que teve ali a autoestima baixa, e isso afetava ele nos seus treinos. Mas depois que o Tomioka colocou na sua cabeça que ele era o sucessor, que ele tinha que ficar mais forte, eu não entendo muito porque a galera fica superestimando esse personagem. Tipo, sim, ele tinha um potencial, mas ele não era um personagem tão prodígio assim como um Tokito da vida ou um Tanjiro. Ele era só mais um caçador que era forte. Meu irmão, esse aqui é sacanagem, sério, parece que até piada. Mas muita gente superestima o pai do Tanjiro num nível absurdo. Acredite se quiser. Tem gente que fala que o pai do Tanjiro tinha potencial para destruir o Kokushibo com facilidade. E meu irmão, isso aqui parece loucura, mas gente, não. O pai do Tanjiro não tancou nenhuma pneumonia. Imagina lutar contra a Lua Superior 1. Gente, não é porque o pai do Tanjiro tinha um mundo transparente que isso significa que ele seria um dos caçadores mais fortes de Demon Slayer, não. Ele era fraco fisicamente, ele morreu por uma doença. Então não adianta ficar superestimando o pai do Tanjiro e dizer, o pai do Tanjiro, ele poderia derrotar o Kokushibo, poderia derrotar todas as lutas superiores. Não, gente, não, ele não poderia, ele nem tinha treinamento como os outros caçadores. O Tanjiro, pra ficar no nível ali próximo de um Hashira, ali no final da primeira temporada, ele teve que passar por muita coisa, muito treinamento. Foi 2 anos de treinamento. Não é um senhorzinho com um machado que vai derrotar todos os Onis superiores. Não faz sentido. Claro que sim, você pode tentar analisar se o pai do Tanjiro não tivesse pegado a doença e se tivesse se tornado um caçador, né, treinando ali tudo. Sim, poderia ter um potencial ali para se tornar um dos caçadores mais fortes. Mas dizer que ele derrotaria o Kokushibo, o Domo, com facilidade, gente, isso aí é uma sacanagem da extrema. Não sei porque que a galera superestima tanto ele. O motivo só por causa que ele tem um mundo transparente. Gente, isso não significa que ele é um deus em Demon Slayer, não. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter consciência. Outro também que é muito superestimado, e esse aqui não tem nem motivo pra galera superestimar, que é o Kaigaku. Gente, por que vocês superestimam o Kaigaku? Me digam. Ele foi solado pelo Zenitsu sem marca do caçador. O Zenitsu usou a 7ª forma da respiração do trovão que ele mesmo criou e com um golpe só derrotou o Kaigaku.
Gente, por que vocês digam que o Kaigaku tinha potencial, que ele era um dos Onis mais fortes? Não, na minha opinião, o Kaigaku consegue ser até mais fraco do que a Daki. Ele foi um Oni que se tornou Lua Superior por pouco tempo. A gente nem sabe exatamente quando foi que o Kaigaku se transformou num demônio. Eu acredito que seja ali entre o arco da Vila dos Ferreiros e o treinamento Hashira. Já que o Zenitsu recebeu a carta ali, né, no final do treinamento Hashira. Beleza, podem ter demorado muito para avisar o Jigoro que o Kaigaku tinha virado um demônio. Mas eu acredito que não foi tanto tempo assim. Provavelmente o Kaigaku era um Oni em questão de meses ali. Enquanto os outros Onis superiores ali tinham mais de 100 anos ali. O Oni mais novo que tinha ali era a Daki e o Gyotaro, né, que tinha por volta ali dos 110 anos, mais ou menos, por ali. O Gyotaro tinha mais do que isso. Imagina um Lua Superior que tem meses como Oni. Não adianta ficar dizendo, o Kaigaku tinha potencial para ser um dos mais fortes. Não, ele era fraco, ele nem merecia mesmo o cargo de Lua Superior. A prova disso é que o Muzan só tacou o cargo de Lua Superior 6 dele e nem tacou o cargo de quinto para ele, já que ele nem merecia. Preferiu deixar um cargo vazio do que dar esse cargo pro Kaigaku. Então não é porque o Kaigaku tem um Kikijutsu que envolve eletricidade, que racha a pele, que ele é um dos personagens mais fortes ali, que poderia derrotar. Não, ele é bucha, ele é fraco. Não fiquem superestimando esse personagem, porque ele é fraco. E por último, para fechar com chave de ouro, eu sei, pra quem acompanha o canal já tá esperando eu citar esse personagem. Que, gente, o Obanai. O Obanai é um dos personagens mais superestimados pela fandom de Demon Slayer. Acho que talvez é o mais superestimado. E, gente, esse personagem aqui, eu vou dizer pra vocês, ele é bufado pelo roteiro. Porque pelos conceitos de Demon Slayer, pela lógica, o Obanai é um dos Hashiras mais fracos. Pois ele é baixo, ele não tem muita força física, ele é lento e ele ainda é cego de um olho, o que limita muito seu campo de visão. Então, por que vocês superestimam tanto ele? Não entendo. Sim, ele foi bufado pelo roteiro, despertou Marca do Caçador e Lâmina Vermelha e também Mundo Transparente por um curto período de tempo. Mas isso não significa que ele é um dos personagens mais fortes, não. Obanai é o quarto Hashira mais forte. Ele fica atrás de Sanemi, ele fica atrás de Tomioka. E não adianta ficar dizendo, mas ele foi o primeiro a despertar a Lâmina Vermelha sozinho, ele que manteve a Lâmina Vermelha. Gente, ele foi bufado pelo roteiro, pois ele foi o único Hashira que não teve uma luta anterior. Ele não teve destaque durante o anime inteiro, só foi ter destaque ali nos, sei lá, nos últimos 20 capítulos de Demon Slayer ali. Se ele não tivesse destaque, ele seria o personagem mais esquecido da obra. Então, o motivo dele ter esses buffs todos não é mérito dele. Foi um desespero ali da autora para dar um pouco de moral ali pro Obanai, já que estava chegando no final de Demon Slayer e ele não tinha tido nenhuma luta e nenhum destaque durante o início todo da história ali. Tipo, ele não teve nenhum. Aquela luta dele contra a Nakimi a gente nem conta aquilo ali. Então, sim, na minha opinião, o Obanai é o personagem mais superestimado da fandom. E se você for analisar tanto a sua questão física e suas habilidades, cara, ele não é tão forte. Vocês ficam superestimando esse personagem só por causa da Lâmina Vermelha, por causa da Marca do Caçador. E eu não vou nem muito estender esse tópico aqui não, porque eu já expliquei isso em vários vídeos. Então não vou ficar sendo redundante aqui. Então, esses foram os personagens mais superestimados, na minha opinião. Eu não falei isso no começo do vídeo, né, porque eu queria causar um pouco de polêmica, mas gente, isso aqui é minha opinião. Se você quiser discordar, tudo bem. E bom, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esses personagens e se tem outros personagens que eu não citei nessa lista que vocês consideram que são superestimados. Enfim, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like. Se você é novo, se inscreve no canal. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.